Boa noite, gente. Meu nome é Marcela. Hoje a gente vai falar sobre dois temas: o glaucoma associado à ceratoplastia penetrante e o glaucoma maligno. A gente vai começar pelo glaucoma associado à ceratoplastia penetrante. A ceratoplastia penetrante, né, para os RUs que estão entrando aí, nada mais é que o transplante de córnea, né? O glaucoma associado a esse transplante, ele é a segunda causa de insucesso dessa cirurgia, só perde para a rejeição, né, que é a primeira causa de insucesso do transplante. Sendo que a rejeição, o paciente ele tem uma nova possibilidade de cirurgia, né, em alguns casos. E o glaucoma, quando acontece, o paciente tem um risco de perda irrecuperável da visão se a gente não agir precocemente, né? A elevação no pós-operatório imediato é uma ameaça ao sucesso, porém, na maioria das vezes, essa elevação da pressão ela é transitória, né? A hipertensão persistente ela tem maior risco de perda da função visual desses pacientes. Os afásicos que são submetidos ao transplante, ou aqueles que são submetidos à cirurgia combinada com fasectomia e que apresenta elevação da pressão intraocular na primeira semana, eles têm mais chance de desenvolver uma hipertensão ocular persistente, né? Independente se ele tem glaucoma prévio, tá? Eu vou explicar mais para frente por que esses afásicos têm maior risco, né? E lá no CBO eles falam o seguinte, que sem dúvida, é inquestionável que a afasia e o glaucoma pré-existente, eles são conectados ao maior risco do paciente desenvolver esse glaucoma após a ceratoplastia penetrante. Mas tem outras causas também que aumentam o risco, como traumas, uma ceratite herpética prévia. Em relação à incidência desse glaucoma, ela parece variar de acordo com a técnica que o cirurgião vai usar. Foi feito um estudo que eles pegaram 50 olhos que foram submetidos ao transplante de córnea. 10% desses olhos desenvolveram o glaucoma quando o diâmetro foi de 5 a 5,5 milímetros. Entretanto, o número foi bem maior, cerca de 35% desses olhos desenvolveram quando o diâmetro foi maior, né, do que 5,5, um diâmetro de 6 a 6,5. Então, quando o diâmetro é maior, tem um risco maior, né, de desenvolver esse glaucoma, segundo esse estudo, com N de 95. E lá fala também que a relação do tamanho do disco doador e do leito receptor também interfere, né? Quando o doador é meio milímetro maior do que o receptor, parece que você reduz a incidência desse glaucoma no pós-operatório. Pode passar. Em relação ao quadro clínico do glaucoma secundário, ao transplante, ele é bem variado, né? Porque pode ter várias causas, né? Por isso, o paciente que vai ser submetido ao transplante de córnea, você tem que avaliar ele minuciosamente. Sempre que possível, fazer um fundo de olho, né? Mas em alguns casos, se tiver uma cicatriz central muito, muito extensa, algumas outras patologias que impeçam você de fazer o fundo de olho, é sempre interessante fazer uma ecografia, um ultrassom ocular para ver como que está o polo posterior desse olho. Até alguns casos você conseguir até ver mais ou menos a escavação, né? E fazer uma biomicroscopia também bem feita, medir a pressão. No pós-operatório da cirurgia, sempre orientar os pacientes sobre os sintomas que frequentemente pode acompanhar a elevação da pio, né? Então, a dor. A dor, o paciente pode sentir, ela é um sinal de alarme de um aumento rápido. Isso é importante lembrar, porque quando o paciente tem uma elevação lenta dessa pio, ele pode não ter dor. Ele pode chegar com a pio de 70, 80 e não ter dor nenhuma. Porém, com a pressão de 40 ou 50, se elevar rapidamente, ele vai queixar um desconforto local. Então, é importante orientar para ele isso. A baixa visual. Pode passar desapercebido nesses pacientes, porque, na maioria dos casos, né, ele já tem uma má qualidade visual que se segue a essa ceratoplastia. Muitas vezes, uma ceratoplastia vai deixar o paciente com alto astigmatismo, um astigmatismo irregular, vai ter uma reação inflamatória importante no pós-operatório. Como eu disse, né, se avaliar o segmento anterior é fundamental, avaliar tudo, córnea, íris, tudo.
A congestão que você vai notar nesse paciente é de pouca importância, né? No pós-operatório imediato, porque vai ter, você até espera, né, essa congestão devido à inflamação pós-operatória. E o edema epitelial, ele pode ser indicativo de pio elevada. Porém, ele também pode ser decorrência de uma integridade do endotélio da córnea transplantada. Como assim? A córnea transplantada já tem uma lesão endotelial. Então, o edema epitelial vai surgir com uma pio mais ou menos de 20 e vai desaparecer com uma de 15. Porém, se a córnea for sadia, vai ter o edema epitelial somente se a pio tiver aumentado muito. É quando ela exceder, por exemplo, 50. Pode passar. Como eu disse, né, o quadro clínico ele é muito variável. A câmara anterior vai estar mais rasa, ou mesmo pode estar ausente, pode encontrar debris inflamatórios, massas cristalinianas, vítreo, ifema. A íris pode estar com uma midrise paralítica, devido a um glaucoma de ângulo fechado, sinecas anteriores ou posteriores, até uma aniridia traumática, né, do paciente, ou mesmo uma aniridia que se faz lá cirúrgica, né, ou uma iatrogenia. O cristalino pode estar subluxado, intumescente ou roto, né? O cristalino pode estar roto por um trauma prévio também que o paciente sofreu, ou por uma iatrogenia. E o vítreo pode estar ocupando a câmara anterior, aderido à íris ou à córnea, ou também ele pode ser responsável até mesmo por um bloqueio ciliar. Em relação ao tonômetro, segundo o CBO, o ideal é você usar o Tonopen, né? Mas lá na postura do CBO fala que eles acreditam que é possível se obter medidas confiáveis usando o Goldman também, né? E eles falam da tonometria bidigital. Ela tem pouco valor, mas ela tem valor, né? Ela vai ter mais valor para você identificar se a pio está extremamente alta ou extremamente baixa. E você vai sentir. Agora, ela valor médio, né? Baixo. Em relação à classificação desse glaucoma, a gente divide em dois grupos. O paciente que tem um glaucoma pré-existente, ele vai fazer a ceratoplastia penetrante, mas ele já tem um glaucoma. E o outro que não tem glaucoma prévio, ele vai desenvolver o glaucoma secundário ao transplante, né? Nesse primeiro cenário, que o paciente que já tem um glaucoma pré-existente, ele pode ser o glaucoma primário, né? Que um glaucoma de ângulo aberto, um glaucoma de ângulo fechado, ou mesmo um glaucoma congênito. E o secundário, um paciente já tem alteração corneana, pode ter alteração corneana ou não, né? Que está levando a esse glaucoma. E no segundo caso, o paciente fez o transplante, não tinha nada antes, e evoluiu com uma hipertensão persistente, levou um glaucoma nesse olho. Aí pode ser por vários motivos, né? Um colapso trabecular, fechamento angular, glaucoma facogênico e cortisônico, bloqueio ciliar e pupilar, inflamação intraocular e um ifema e um glaucoma eritoclástico. Pode passar. Agora eu vou falar um pouco da epitopatogenia. Lá no CBO cita mais essas duas que são as principais, porque elas são as que têm relação íntima com a técnica cirúrgica que o cirurgião vai usar, né? Que é a compressão, distorção e colapso da malha trabecular, e um segundo cenário que vai ter o glaucoma devido a um fechamento angular. Eu vou falar separadamente de cada um. Pode passar. Nesse primeiro cenário aqui, a gente vai ver sobre a compressão, distorção e colapso da malha trabecular. Nesse caso aqui, os estudos clínicos demonstraram que a sutura transfixante, ela tem uma incidência menor, né, de levar a esse quadro. E concluiu que a distorção do sistema de drenagem, nesse caso, vai ser o mecanismo envolvido, né? Nessa imagem aqui, está mostrando o mecanismo de hipertensão no pós-operatório imediato do transplante. Nessa primeira imagem, na primeira figura, você pode ver que a má coaptação das bordas posteriores da ferida cirúrgica está levando a um deslizamento da membrana de DCM, né? E isso é o responsável pelo colapso da malha trabecular. Na segunda imagem, nessa lateral, está mostrando aqui, olha, a pegada, a sutura transfixante dos dois ladinhos. Ao ocluir a membrana do DCM na sutura, vai impedir que ocorra a diminuição da facilidade de escoamento, que é observada nessa primeira imagem aqui, que é da sutura usual, que não é a transfixante. Pode passar. E essa distorção e compressão do sistema de drenagem, ela vai ocorrer com mais frequência, né? Na sutura usual, como eu falei anteriormente,
quando ela tem uma média profundidade, que vai fazer com que a ferida, a borda da ferida, vai ficar mal coaptada. Por isso que vai levar. Isso que é bem importante. Cai muito. O que leva? O que está mais relacionado com essa maior distorção, né, da malha? Quando a sutura é mais apertada, vai ter mais relação. Quando a sutura tem a pegada muito longa, quando o diâmetro quando tem um maior diâmetro de trepanação da córnea receptora, quando tem maior espessura da periferia da córnea receptora, e quando o diâmetro da córnea doadora foi igual ou menor que da córnea receptora. Então, tudo isso é importante, até mesmo para o cirurgião que vai fazer a cirurgia, ter essa noção do diâmetro da córnea doadora, da receptora, tipo de sutura que ele pode usar, para ele prevenir o paciente de evoluir com isso. Pode passar. Aí aqui, lá no CBO, eles até questionam isso. Qual o mecanismo íntimo pelo qual a ceratoplastia penetrante é responsável pelo aumento da PIO no pós-operatório? Aí, para eles, lá é a compressão e distorção da periferia corneana, que lá é que vai estar alojado, né, o mecanismo de drenagem do humor aquoso, que é o mecanismo básico, né, disso. Aí, aqui nessa imagem, a gente pode ver a compressão tecidual pela sutura, a letra A e a letra B representa o ponto de entrada e o de saída da agulha, né? Com o aperto da sutura ocorre uma compressão tecidual, vai equivaler mais ou menos a 0,4 de diâmetro do enxerto. Pode passar. Isso aqui, por que é mais comum a gente ter a evolução do glaucoma nos pacientes afásicos? Porque é sem dúvida mais comum neles, como eu falei anteriormente, neles e nos pacientes que já têm glaucoma pré-existente. Por quê? Aí lá explica o seguinte, o sistema trabecular normal, ele tem 2 pontos de fixação. Ele tem um suporte anterior e um suporte posterior. O suporte anterior, ele é oferecido pela membrana de DCM, né? E o posterior é quem? O músculo ciliar e o cristalino, né? Então, quando você faz a extração do cristalino, você vai comprometer o equilíbrio posterior, né? Do sistema trabecular. E o transplante de córnea também vai relaxar o suporte anterior, que é pela DCM. Então, quando você no afásico, ele vai ter uma retração e um colapso da malha trabecular muito mais fácil, né? Porque ele perdeu totalmente o equilíbrio posterior dele. Pode passar. Agora, o segundo mecanismo de glaucoma mais comum é o fechamento angular, né? Ele pode ser secundário a diversas causas. Esses pacientes, dificuldade de restauração da câmara anterior no final da cirurgia, o cirurgião vai lá e faz o transplante, só que ele não consegue restaurar a câmara, não consegue encher ela, o paciente sai de lá atalando. Vazamento de humor aquoso pela incisão no pós-operatório, descolamento de coróide, bloqueio pilar, meridociclite, tudo isso pode ser responsável por um fechamento angular. E lá fala o seguinte, que uma talamia que ela fica prolongada por mais de uma semana, ela vai evoluir como a cineca e bloqueio do seio camerular, né? E o bloqueio pupilar é mais comum quando a iridectomia não for realizada, né? Ou quando ela é realizada, mas ela vai ser ocluída, porque o olho ficou talâmico. Ou então ficou uma inflamação intensa demais, vai lá e oclui essa iridectomia. E sinecas anteriores é uma causa frequente, né? Uma das causas mais frequentes são as sinecas anteriores periféricas. Vai ser muito comum, tanto em fásico quanto em afásico. Pode passar. Aí, entrando aqui nas medidas profiláticas. O que é importante a gente fazer para prevenir que o paciente evolua, né, com esse quadro? Você vai prevenir a compressão e distorção do sistema de drenagem. Como que você vai fazer isso? Quando o olho é um olho predisposto, principalmente quando o paciente é afásico, né? Você vai evitar fazer sutura muito apertada, fazer pegada muito longa e superficial, né? Você vai evitar isso. Você vai procurar utilizar o disco doador, né? A córnea doadora com diâmetro maior, né, do que o de trepanação da córnea receptora. Como você vai prevenir sinecas irianas? Você vai tentar, né, sempre restaurar a câmara anterior, principalmente com a solução salina balanceada. Mas, por exemplo, não estou conseguindo restaurar a câmara anterior, não está muito difícil de ser reformada. Você vai fazer o quê? Você vai comprovar, né, no final da cirurgia, que se sua sutura está hermética,
Você vai checar se a iridectomia está pérvia. Você vai observar se não tem nada externo comprimindo aquele olho, se o bléfaro não está fazendo nenhuma compressão. E se você, durante a cirurgia, se observar que tem uma hipertensão vítrea assim, nítida, o olho está muito duro, você pode fazer uma administração do manitol intravenoso perioperatório também. Pode passar. No perioperatório, você pode liberar as aderências ilianas bem delicadamente, né? Os olhos com a câmara anterior muito rasa, você vai planejar um transplante com disco doador maior que o diante do leito receptor, como eu disse anteriormente. Você vai reduzir o máximo, você vai manipular a íris o mínimo que você puder, né? E vai promover uma limpeza adequada dos restos cristalinianos, sangue, vítreo, tudo que estiver sobrado ali. Você vai tentar limpar tudo. Se o paciente ele tiver maior risco de desenvolver cineca iriana, você vai utilizar tratamento anti-inflamatório bem vigoroso, né? Para esse paciente, para evitar que ele evolua com isso. Pode passar. O tratamento vai basear na identificação do tipo do glaucoma que esse paciente teve e o mecanismo que levou a esse glaucoma dele. Né? O primeiro caso, um paciente que fez o transplante, mas já era um paciente que tinha glaucoma prévio à cirurgia. Então, esse paciente com glaucoma prévio, você tem que controlar ele adequadamente no pré-operatório do transplante. Você não vai operar esse paciente do transplante com glaucoma descompensado. Você vai controlar o glaucoma antes, né? Se você não conseguir controlar esse glaucoma clinicamente, com os colírios, você vai fazer a cirurgia. Né? Pelo CBO, a cirurgia de escolha nesses pacientes é a TREC com uso de mitomicina, né? Apesar do risco da falência da fístula depois que você fizer o transplante, né? Pode passar. O outro caso é uma hipertensão ocular transitória, que a maioria dos casos é dessa forma, né? Ela está relacionada com a inflamação pós-operatória, compressão do sistema de drenagem e colapso da malha. Você vai medicar esse paciente para baixar essa pista. Você pode usar beta-block, derivado de prostaglandina, inibidor da anidrase carbônica tópica ou sistêmica mesmo. Só que a maioria desses pacientes vai controlar, não vai demorar muito, né? Ele não vai precisar ficar usando a longo prazo esses tratamentos. Pode passar. Agora o caso da hipertensão ocular persistente, né? Nesse quadro, tem tratamento clínico e cirúrgico, né? O clínico, você vai fazer um acompanhamento rigoroso desse paciente. E apesar da dificuldade de se realizar a fundoscopia, medir a pio, e às vezes, na maioria dos casos, uma impossibilidade de fazer campo visual, você vai tentar, pelo menos, né? Ver o que você consegue fazer por aquele paciente naquele momento, você avaliar ele da melhor forma, o máximo que você puder fazer, né? No CBO fala que nesses pacientes, se o paciente não tiver nenhuma contraindicação, né? O ideal é iniciar o tratamento com beta-bloqueador, devido à baixa incidência de efeitos colaterais dessa medicação. E, se necessário, se acrescenta uma brimonidina depois, se não controlar. Porque a dorzolamida, ela é uma boa opção, só que a gente sabe que ela tem um potencial de descompensação corneana, né? E lá fala que deve-se evitar ela, dar preferência para os outros inicialmente, a dorzolamida tópica. Né? E os análogos da prostaglandina, você vai evitar em pacientes com história de ceratite herpética e vai usar com cautela em pacientes afásicos e pseudofásicos, porque a gente sabe da relação dela com o risco aumentado de edema macular cistoide. Agora, não controlou clinicamente, você fez tudo certinho lá, passou medicação, o paciente continua com a hipertensão ocular. Você vai passar por uma cirurgia, né? Se o paciente tiver com alteração de disco ou de campo visual, cirurgia. Se o transplante estiver ameaçado, a pressão está ficando muito alta, vou estar descompensando o meu botão, cirurgia, né? Como eu disse, a escolha pelo CBO é a trabeculectomia com mitomicina C, com boa chance de sucesso, né? Se a conjuntiva estiver preservada, né? E sempre nesses pacientes você tem que ficar atento para a tréquima manter a câmara anterior formada, o olho do paciente não ficar atalando. E segundo o CBO também, bons índices de sucesso estão sendo relatados com o uso de ciclofotocoagulação transescleral, com IAC, né, e com laser diodo. Nesses casos, está tendo um controle da PI mais ou menos 76% dos casos.
Pode passar. Bem, agora a gente vai falar sobre o glaucoma maligno. Saindo do transplante de córnea, entrando no outro quadro, que é um glaucoma maligno. Pode passar. O que é o glaucoma maligno, né? O glaucoma maligno, ele não é muito comum, ele é raro, né? Ele é uma rara complicação pós-operatória grave, geralmente após a cirurgia de glaucoma, né? Em pacientes portadores de glaucoma de ângulo fechado. São os mais comuns. Ele pode acontecer após vasectomia, iridotomia laser, uso de mióticos e até mesmo de forma espontânea. Ele foi descrito em 1869 e ele teve esse nome de glaucoma maligno porque ele tem uma pobre resposta à terapia convencional. Pode passar. O quadro clínico dele é uma câmara anterior rasa, né? Vou explicar lá na frente a fisiopatologia dele, mas a câmara fica rasa porque vai ter uma anteriorização do diafragma irido cristaliniano e, consequentemente, vai levar a fechamento desse ângulo. O paciente, ele apresenta um aumento súbito da pressão intraocular, geralmente é elevado, né? A PIO vai ficar entre 40 e 60, mas também pode ocorrer em níveis não tão elevados quanto esse. Né? O paciente vai queixar diminuição da acuidade visual, visão de halos coloridos ao redor de lâmpada, fotofobia, lacrimejamento, né? Aqui a gente vê uma imagem de uma câmera rasinha, muito rasa, vocês estão vendo. Geralmente ela fica não tão atalâmica assim no local onde a iridectomia está pérvia, né? Mas aqui já está toda rasa, pode passar. Quando que pode instalar, né, o glaucoma maligno? Ele pode instalar durante a cirurgia mesmo, está fazendo a cirurgia de glaucoma e instala, né? Anterioriza o diafragma cristaliniano, a câmara fica rasa, pode acontecer. Mas o mais frequente é acontecer imediatamente após a cirurgia, tá? No pós-operatório imediato. Mas também pode acontecer dias, semanas, meses ou anos após o paciente ter feito a cirurgia. Frequentemente pode estar associado ao início, com a interrupção, né, do uso de cicloplégicos ou com o início do uso de midriáticos. Pode passar. Quais são os fatores de risco, né? Sexo feminino, hipermetropia, porque a câmara é mais rasa, um olho que já tem um diâmetro anteroposterior reduzido, a câmara rasa, a história de oclusão de veia central da retina, glaucoma de ângulo estreito, nanoftalmo, história familiar de glaucoma de ângulo fechado. E se ele teve esse glaucoma num olho, você tem que ficar atento para o olho contralateral, tá? E lá fala o seguinte, olhos com glaucoma de ângulo fechado, ele tem um diâmetro anteroposterior, que os olhos, né, da população normal, mas ele fica mais ou menos com um diâmetro anteroposterior entre 22 a 22,8, na grande maioria dos casos. Né? E esses pacientes, ele tem maior chance de desenvolver glaucoma maligno, apesar do glaucoma maligno também estar presente em olhos com diâmetro anteroposterior maiores, mas é mais comum nos olhos menores. Pode passar. Aqui a fisiopatologia do glaucoma maligno, mostrando o seguinte, o humor aquoso, ele vai ser desviado para o vítreo e vai ter a formação de bolsões de aquoso, né? Que vai levar a um aumento da pressão nessa cavidade vítrea, que vai empurrar, vai anteriorizar o diafragma iridocristaliniano, que vai deixar a câmara super rasa, vai levar uma telamia e com isso vai bloquear o ângulo camerular. Pode passar. Aqui a imagem mostrando a hipertensão vítrea e empurrando para frente, né, anteriorizando o diafragma iridocristaliniano. Pode passar. Aqui um resuminho como que funciona. O processo ciliar, né, vai ser empurrado para frente, com a cabeça dele frequentemente aderido ao equador cristalino, e no glaucoma maligno vai ter uma rotação anterior do corpo ciliar e a presença dos processos ciliares em íntimo contato com o equador do cristalino. Né? Frouxidão da zônula espontânea ou induzida por mióticos pode estar associada a roturas zonulares, favorecendo o deslocamento anterior do diafragma iridocristaliniano.
A UBM e o OCT, né, documenta, OCT de câmara anterior, documenta a anteroposição do cristalino da íris e do vítreo, a ausência da câmara posterior, redução acentuada da profundidade da câmara anterior, até mesmo a telamia e efusão uveal. A UBM vai mostrar, eu vou até mostrar a imagem para frente, vai mostrar, vai dar para ver, né? A rotação anterior do corpo ciliar e a presença do processo ciliar em íntimo contato com a calor do cristalino. Em alguns casos, vai ocorrer o descolamento da coroide anular e a presença de discreta efusão supraciliar local. Aqui uma imagem de uma UBM, né? O estreitamento do ângulo, mostrado pela seta verde, pela seta vermelha, a rotação anterior do processo ciliar, e na imagem da direita, em volta dentro desse círculo vermelho, essa partezinha preta, mostrando o líquido supraciliar. Pode passar. Outra imagem de UBM, mostrando o ângulo da câmara anterior bem estreito aqui no cantinho, né? E mostrando a rotação anterior do corpo ciliar bem aqui nesse canto, nesse ângulo. Você vê o diafragma anteriorizado fechando esse ângulo aqui na periferia. Pode passar. Aqui a gente vê um edema de córnea e de corpo ciliar mostrando nessa imagem da esquerda pela seta azul uma efusão supraciliar empurrando o eclalo do cristalino anteriormente, apagando, né, o suco iridociliar e câmara posterior. E na imagem da direita a gente vê uma efusão supracoroide mostrado pela seta vermelha e edema dos tecidos subconjuntivais mostrado pela seta amarela. Pode passar. Aqui uma imagem de uma OCT de câmara anterior, mostrando o edema da córnea, câmara anterior de profundidade muito reduzida. Você pode ver uma anteroposição generalizada do diafragma iridocristaliniano, um adelgaçamento dessa íris também, e a efusão uveal, que está mostrado pelas setinhas vermelhas. Na imagem da direita, a gente pode ver essa anteroposição extrema nas estruturas do segmento anterior. Uma talamia total, uma talamia total é bom. Uma talamia, né? A íris demonstrada pela seta e o cristalino em contato direto com o endotélio corneano, né? O paciente não tem câmara anterior, ele está atalâmico. Pode passar. Aqui a gente vê uma imagem, né? De uma OCT de segmento anterior à esquerda e na direita, você vê também uma imagem de OCT de câmara anterior, mostrando que a iridectomia está pérvia, né? Nesse paciente, no cantinho direito da imagem, você vê que a iridectomia está pérvia, né? E a ampola filtrante está funcionando. Pode passar. O que é importante a gente ter em mente? Os diagnósticos diferenciais desse glaucoma maligno, né? Que é o glaucoma maligno, bloqueio pupilar, descolamento de coroide e hemorragia de coroide, né? O glaucoma maligno, o início do quadro, como eu falei, pode ser durante a cirurgia, dias, meses ou anos após a cirurgia, mas na maioria dos casos é no pós-operatório imediato, né? A pressão intraocular pode estar normal, mas na maioria dos casos vai estar bem elevada. A câmara anterior está rasa ou ausente. Fundo de olho você não vai encontrar muitas coisas. E a iridectomia está patente. Isso é muito importante saber por causa da diferença dele para o bloqueio pupilar, tá? Porque no bloqueio pupilar, essa iridectomia não vai estar patente. Então, é muito importante saber. O principal diagnóstico diferencial do glaucoma maligno é esse bloqueio pupilar. O bloqueio pupilar também pode acontecer durante a cirurgia ou nos primeiros dias de pós-operatório. A pio também pode estar normal, elevada, a câmara anterior rasa, com íris em bombê, tá? Ou ausente, o fundo de olho normal e a iridectomia não está patente. Então, isso é importante saber. O descolamento de coroide pode acontecer durante a cirurgia ou nos primeiros 5 dias após a cirurgia. A pressão vai estar baixinha, a câmera vai estar rasa ou ausente. O fundo de olho, você pode ver o descolamento de coroide, que o fundo de olho vai ficar com a coloração mais clara, vai ficar diferente. A iridectomia está patente. E a hemorragia de coroide também pode acontecer durante a cirurgia ou nos primeiros 5 dias após a cirurgia. Que a pressão vai estar normal ou elevada, câmera rasa ou ausente também. Você vai ver o descolamento de coroide de cor escura e a iridomia patente.
Nesses dois descolamentos aqui, descolamento de coróide e hemorragia de coróide, é interessante fazer uma ecografia. Bloqueio pupilar, uma UBM, né, como a gente discutiu anteriormente. Pode passar. Aqui mostrando o bloqueio pupilar, né? A íris em bombê e levando à oclusão do ângulo. Pode passar. Aqui o descolamento de coróide mostrado pela ecografia, né? Que é essa linhazinha branca aqui assim, ó, solta da parte posterior do olho. Você vê a coróide descolada. E aqui embaixo uma imagem de fundo de olho. A retinografia não é tão clara a imagem, mas você consegue ver, principalmente nessa imagem da direita, que está uma coloração mais clara do que a gente está acostumado a observar. Pode passar. O tratamento clínico desses pacientes. Você vai fazer um uso de atropina, 1%, uma gota 4 vezes ao dia. Você pode usar fenilefrina, uma gota 4 vezes ao dia. Timolol, né? Uma gota 2 vezes ao dia. Você pode fazer uso também, lançar a mão de agentes hiperosmóticos em dosagem máxima que esse paciente tolera a cada 12 horas. Ou também pode usar o inibidor da anidrase carbônica oral em dosagem máxima tolerável. E fazer sempre esse tratamento clínico 4 a 5 dias antes de outra intervenção, né? E a interrupção se inicia com hiperosmóticos e inibidor da anidrase, e você vai manter o cicloplégico para prevenir que esse paciente tenha recorrência. O tratamento clínico, ele vai visar, né, a contração desse vítreo, diminuir a produção desse aquoso, ajudar o diafragma iridocristaliniano a voltar para a posição normal dele. Pode passar. A ineficiência desse tratamento clínico, e o paciente com uma iridectomia cirúrgica patente, né? E a córnea transparente, você pode ter umas opções de tratamento. Você pode fazer uma fotocoagulação dos processos ciliares e fazer um rompimento da membrana hialoide anterior, provocando uma quebra desse bloqueio ciliar, permitindo com que tenha passagem, né? Esse fluxo do humor aquoso para a câmara anterior. Ou também pode fazer um IAG, né? Do vítreo anterior, realizado antes dessa vitrectomia. Pode passar. E o tratamento cirúrgico, né? Punção e aspiração vítrea via plasplana, com a reformação da câmara anterior com solução salina, né? Se tiver descolamento de retina, descolamento de coroide ou hemorragia vítrea, né? Você vai fazer o procedimento meio que à cega, você não vai ter boa visão, né? Uma vitrectomia via plasplana com lensectomia, uma fascectomia extracapsular com capsulotomia posterior associada à vitrectomia anterior, uma faco com capsulotomia associada à vitrectomia anterior, ou mesmo vitrectomia zônula e hialoide no pseudofácio, né? Você vai tirar a zônula, tirar a hialoide, vítreo anterior, tudo através dessa iridectomia. Pode passar. Aqui mostrando a cirurgia da retina. Pode passar. Bem, gente, foi isso. Muito obrigada. Gente, então, assim, a aula foi ótima, viu, Marcela? Super abrangente. Eu acho que é um tema super vasto, principalmente o transplante de córnea e glaucoma. Mas eu acho que abordou tudo de principal. Eu fiz até umas anotações aqui na hora da aula, só para a gente reforçar, porque foi tudo muito bem falado. Então, a primeira coisa, gente, vai fazer transplante de córnea, afasta um glaucoma pré-existente, né? Média pressão, fundo de olho, é lógico, se possível, porque uma córnea que vai ser transplantada, de repente é uma córnea com edema, uma córnea que não tem como você fazer fundo de olho, mas pelo menos tenta aferir a pressão intraocular com o tonopen, né? Ou se a córnea for não for tão irregular, você consegue ainda medir com o tonômetro de Goldman, mas pelo menos você tem uma ideia. Então, a gente tem que afastar o glaucoma pré-existente antes do transplante. A questão de anamnese, né, detalhada antes de fazer um transplante, ver se teve alguma história de hipertensão intraocular.
No pós-operatório, né, a gente sabe que não pode ter como base a visão, porque a visão vai estar embaçada de qualquer maneira, mas a dor é uma coisa que nos faz pensar muito em aumento da pressão intraocular. Uma coisa que a Marcela frisou bastante aí também, eu acho que é importante, principalmente para os que vão ser cirurgiões de córnea, né? E para vocês todos que vão fazer a prova do CBO, são as questões de técnica cirúrgica. Então, uma coisa assim que vocês têm que ter em mente sempre. Primeiro, a trepanação, né? Quer dizer, o buraquinho ali na córnea receptora tem que ser sempre igual ou menor do que a córnea doadora. Então, você pensa, a córnea doadora, o botão doador tem que ser maior do que o receptor. Porque se o receptor ali, imagina a grosso modo um buraquinho, for maior do que o doador, você vai ter que esticar, né? Forçar aquilo ali a sutura. Então, você vai distorcer todo o ângulo camerular. Então, sempre, gente, o doador maior que o receptor. Evitar a sutura apertada e longa. Então, isso daí é muito importante durante a cirurgia, né, do transplante de córnea, tá? E sempre, né, isso serve tanto para o transplante de córnea quanto para o glaucoma maligno, tentar sempre manter a câmara formada durante a cirurgia, né? Então, terminou o transplante de córnea, se a câmara não está muito bem formada, dá mais ponto ali no botão da córnea, porque se ficar rasa, talâmica, além de descompensar a córnea, você pode criar sinéquia, né, anterior e aumentar a pressão ocular. Então, pós-operatório, né, a maior causa das hipertensões são transitórias, então a gente vai colocar o hipotensor ocular e acompanhar. Agora, se for persistente, normalmente, né, como ela falou, a principal cirurgia aí é a TREC. Por coincidência, semana passada mesmo, o departamento de córnea, né, lá do hospital, lá do Centro Oftalmológico, me mandou duas pacientes que estavam com pressão intraocular aumentada pós-transplante, usando Diamox. Então, acabei fazendo TREC nas duas, né? Você vai fazer a TREC com a mitomicina. Hoje em dia, a gente tem a possibilidade de usar o Hologen também, né? Que melhora muito o prognóstico da TREC. Antigamente, essas hipertensões oculares, né? Pós-transplante de córnea, a gente fazia mais, era implante de drenagem. Mas a gente sabe também que o implante de drenagem, se não for muito bem colocado, o tubinho pode ter contato ali com o endotélio, então descompensar a córnea. Então, hoje em dia, a grande maioria vai para a TREC mesmo, tá? E deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa que é importante. Bom, glaucoma maligno, graças a Deus é raro, caríssimo. Que a gente sempre tem em mente, gente, em relação ao glaucoma maligno? Se você vai fazer TREC de um paciente que tem glaucoma de ângulo fechado, fique atento durante a cirurgia. Não deixe aquela câmara ficar muito rasa ou ficar atalâmico, entendeu? Então, se o paciente já tem uma predisposição ali de fechamento angular, já fez iridotomia, né, etc e tal, você vai fazer uma TREC nesse paciente, não deixe durante a cirurgia esse paciente ficar talâmico. Então, às vezes, ali a gente, na hora que a gente vai fazer a corneoesclerectomia, seja com punch, seja com a lâmina, né, que a tendência é da câmara colabar, você vai pela sua paracentese e vai enchendo a câmara de soro, tá? Se necessário for, que eu evito ao máximo, até metil, alguma coisa assim, mas se usar metil, depois tem que lavar demais. Mas soro o tempo inteiro. E aí, logo depois você faz a corneoesclerectomia, tenta dar os pontinhos rápido ali no flap escleral, para que essa câmara não fique rasa por muito tempo, né? Porque imagina uma câmara rasa ou atalâmica por muito tempo. A tendência é o quê? O corpo ciliar fazer a rotação,
né? À medida que ele vai fazer a rotação, o humor aquoso vai para o vidro, e aí a gente vai ter aquela questão da câmara rasa, do aumento da pressão intraocular. Normalmente, né? É raro ocorrer durante a cirurgia, normalmente são nos primeiros dias pós-operatório. Então, assim, ficar bem atenta a isso, tá bom? Beleza. Boa noite, pessoal. Vou apresentar o artigo aqui dos fatores de risco da ocorrência de glaucoma maligno após a cirurgia de glaucoma. Próximo, por favor. Introdução, né? Muita coisa já foi falada pela Marcela, então vou só passar rápido aqui nessa parte de introdução. Fala que é raro, né? Realmente é raro, tem os fatores de risco, mas assim, no geral é bem raro. Em torno de 2% de ocorrência em cirurgias em olhos pequenos. Uma das complicações mais graves da cirurgia é esse glaucoma maligno. Então, assim, é raro, mas tem que ficar atento, porque se acontecer é bem perigoso. A predisposição é o glaucoma crônico de ângulo fechado. Apesar de alguns casos de glaucoma de ângulo aberto evoluir com glaucoma maligno, não é o que mais comum. Já vê os dados estatísticos depois. Mais frequente, olhos pequenos, né, hipermétropes, anormalidades anatômicas também é comum acontecer, hipermétropes e microoftalmia ou nanoftalmia também foram descritas, mas, em geral, assim, olhos pequenos é o que a gente tem que abrir mais o olho. A maioria das mulheres, por a questão mesmo de encolhimento axial. O olho da mulher, em geral, é menor do que o do homem. Próximo, por favor. Os dois objetivos, os sintomas de inflamação do segmento anterior e cirurgias anteriores foram mencionados como predisponente de glaucoma maligno. Ou seja, o somatório, inclusive, mostrando o uso de prostaglandina como fator de risco. Pio elevada foi sugerida, porém, na verdade é o seguinte, foi observado, mas o P foi igual a 0,1, então não foi considerado estatisticamente relevante. Próximo. Objetivo do estudo. Foram dois objetivos, né? Avaliar os fatores predisponentes e comparar a frequência do glaucoma maligno dependendo do tipo de cirurgia, se é uma cirurgia penetrante ou não penetrante. Próximo. Isso aqui é basicamente resumindo o que vai ser os objetivos, né? Comparar a cirurgia penetrante com a não penetrante, é basicamente isso. Fala que, infelizmente... Meu amor. Que isso? Infelizmente, não existem métodos confiáveis para prevenir complicações, ou seja, não tem que se fazer. Se for para acontecer, vai acontecer. Próximo. O método. A análise retrospectiva de 1.689 pacientes que foram submetidos à cirurgia, seja ela combinada ou não com a focoemulsificação. Foram incluídos pacientes que, após a cirurgia primária, apresentaram sintomas de glaucoma maligno, definido como aumento, isso aí que a Marcela falou, né? Aumento progressivo da pia associado ao rebaixamento axial da câmara anterior, ou seja, a diminuição da câmara anterior, né? E na presença de iridotomia patente, fazendo diagnóstico diferencial com bloqueio pupilar. Dados coletados, né, para fazer o método, idade, tipo de cirurgia, sexo do paciente, ângulo aberto ou ângulo fechado, presença de glaucoma maligno no pós-operatório e tempo desde a cirurgia até a ocorrência do glaucoma. Pode passar a próxima. O glaucoma ocorreu em 22 olhos, dentre todas as cirurgias, correspondendo a 1,3% dos casos. O tempo médio dessa cirurgia de glaucoma até a ocorrência foi mais ou menos de 2 a 6 meses. Entre os pacientes com cirurgia penetrante, o glaucoma ocorreu em 2,3% dos olhos, enquanto que as cirurgias não penetrantes não foi encontrada nenhuma complicação com glaucoma maligno. P bem pequeno, 0,0004. O glaucoma maligno ocorreu mais frequentemente em pacientes com ângulo irido corneal raso, câmara rasa, né? P também significante. Próximo. Isso são apenas tabelas, né? Com os dados que eu descrevi antes, comparando homem com mulher, olho direito com olho esquerdo. Nada de relevante aqui, não. Só mostrando mesmo os dados por idade, os dados que foram coletados. Próximo.
Mostrando aqui foi o tipo de cirurgia. Facon tem aqui, eles descrevem também uma cirurgia chamada iridoclese, né, que é basicamente o esmagamento ali da íris periférica, comparando também com factotrabeculectomia, facotrec, comparando cirurgias penetrantes e não penetrantes em geral. Próxima. Aqui a mesma coisa, comparando tabelas, pode passar o próximo. Bom, discussão aqui falando um pouco sobre o glaucoma maligno, fala que foi relatado pela primeira vez em 1869. A teoria da patogênese do glaucoma envolve fluxo reverso, né, da câmara anterior para o corpo vítreo, com subsequente aumento do volume do vítreo em diminuição da câmara posterior, empurrando a íris para frente, né? Uma lio desproporcionalmente grande pode causar ali, empurrando ali a íris para frente também, fechando o ângulo. Pode passar. Aqui é mais uma questão assim, não é muito provado. Fala que de rompimento de fibra de colágeno, fala que pode romper ali a DCM e acabar diminuindo a profundidade da câmara, causando esse glaucoma maligno. Pode passar. Neste grupo de pacientes, quanto manejo conservador, aqui falando mais do tratamento, manitol, que é tudo que o Marcelo já citou, então, assim, acho que esse tratamento não é muito a justificativa aqui nossa. Foi indicado o tratamento a laser, né? Bom, capsulotomia foi realizada com energia de 1 a 4 joules, a energia entre os pulsos foi modificada de acordo com a espessura da cápsula, até que uma abertura fosse alcançada, de 5 a 15 rajadas com energia de 1 a 3 milijoules por meio de iridotomia ou iridectomia eram eficazes para alcançar a comunicação, embora alguns casos fossem refratários e os sintomas de glaucoma maligno reaparecessem. Ou seja, está falando aqui que a cápsula, cada um tem uma espessura de cápsula, fala que a maioria das vezes essa de 3 milijoules funciona, mas nem sempre. A reintervenção cirúrgica, porque né, já foi feita uma TREC, né? Foi indicada em caso de falta de eficácia do tratamento conservador, com colírio, com manitol e tudo mais, e com laser. E, em últimos casos, a vitrectomia parcial, com a incisão da cápsula cristalina periférica, comunicando a câmara anterior e a cavidade vítrea, né? Que aí você devolve o líquido que estava empurrando para frente, você joga ele para trás de novo. E o resultado foi satisfatório. Próximo. Concluindo, glaucoma maligno é mais frequentemente uma consequência da cirurgia de glaucoma, mais ainda, né, se for em intervenções mais agressivas. Aqui a questão da membrana trabéculo-DCM, é onde eles falam lá atrás que rompe as fibras colágenas. Então, deixar a membrana trabéculo-DCM intacta evita a descompressão súbita associada à abertura da câmara anterior, que causa seu achatamento e deslocamento anterior do diafragma iridolenticular. Tal mecanismo é considerado por alguns autores, não todos, como a principal causa intraoperatória que inicia o desenvolvimento do glaucoma maligno. Ou seja, a membrana estar íntegra protege contra glaucoma maligno. O movimento do diafragma pode ocorrer como resultado do vazamento da bolha filtrante que inicia um mecanismo de ciclo vicioso que leva ao desenvolvimento de glaucoma maligno. Ou seja, a bolha filtrante tá vazando e acaba jogando mais líquido ali e empurrando mais o diafragma e correndo para frente e fechando mais o ângulo. Pode passar. Acredite-se que o moracoso tem propriedades líticas e inibe os fibroblastos subconjuntivais, demandando vazamento persistente. Aí naquela questão ali sai muito líquido pela bolha e não deixa e inibe os fibroblastos subconjuntivais. Então essa bolha vai sair mais líquido ainda, vai inibir mais a ação de fibroblastos e vai piorar, vai causar essa bola de neve. Na cirurgia de filtração controlada, um retalho escleral de espessura incompleta também pode se tornar fino com o tempo devido às propriedades líticas do moracoso. Isso se assemelhará aos efeitos da cirurgia de filtração de espessura total, promovendo o desenvolvimento de vazamento da bolha tardia. Pode ir? Aqui é comparando as cirurgias, né? A trabeculectomia pura, tanto a TREC com a faco e a iridoclese com a faco tem resultado, tem risco semelhante para desenvolvimento da glaucoma maligno. Quando a cirurgia é penetrante, as operações permitem a formular uma tendência geral para a ocorrência desse tipo de complicações neste grupo específico de cirurgias.
Após a iridoclase, o glaucoma maligno ocorria em 8,9% dos pacientes, o que é bastante interessante, assim como o fato de que após a TREC, a complicação foi observada em apenas 4,9%, ou seja, a iridoclase seria maior o risco do que a TREC. Quando a cirurgia coexistia com a catarata, essa proporção ainda se manteve. Não foi encontrar diferença na incidência de glaucoma maligno, mas deve-se observar que a facoemulsificação com iridoclase nos olhos predispostos pode estabilizar as relações anatômicas do segmento anterior do olho. Próximo. Bom, o glaucoma maligno pode ter diferentes dinâmicas de manifestação clínica imediatamente após a cirurgia, quando os fatores causais não podem ser compensados em um sistema fechado globocular. Por outro lado, os sintomas podem ser retardados se for estabelecido um equilíbrio relativo entre o volume de fluido produzido e drenagem no globo ocular, ou seja, mexer ali com os colírios que diminuem a produção de humor aquoso ou que drenam mais. Relações anatômicas alteradas entre o segmento anterior e posterior estão na base da patogênese do glaucoma maligno, ou seja, se o comprimento axial do olho é menor do que 22 milímetros, isso também é um fator de risco para desenvolvimento de glaucoma maligno. A média aí foi de 21,79 milímetros, uma alteração com desvio aí de 0,83 para cima ou para baixo. Entre os pacientes examinados, a profundidade média da câmara anterior foi de mais ou menos 8 milímetros no preparatório, né, da câmara anterior, enquanto na população adulta normal, a profundidade média é de 3,15. Em conjunto, a avaliação dos fatores que predispõem ao glaucoma maligno e o conhecimento da sua ocorrência, dependendo do tipo de natureza da cirurgia de glaucoma, realizada principalmente, podem chamar a atenção para os olhos com risco de desenvolver essa complicação. Próximo. A cirurgia de filtração nos olhos predispostos pode ser modificada para reduzir a incidência dessa complicação, onde o objetivo é manter o diafragma lenticular na posição anatomicamente correta, o que parece mais provável quando são utilizados os não penetrantes, que mostrou lá nas estatísticas que os não penetrantes não houve nenhum caso de glaucoma maligno nesse estudo com cerca de 800 olhos operados dessa forma. Filtração excessiva deve ser evitada, pois pode causar achatamento da câmara anterior e iniciar o glaucoma maligno, como citado anteriormente, né? E quaisquer processos inflamatórios e uma história de intervenções cirúrgicas repetidas no olho preparado para o procedimento devem ser levados em consideração. Aquela questão de inflamatória, né? Se o olho está mais inflamado, deve-se tomar mais cuidado. Se o olho é menor, deve-se tomar mais cuidado. Se tem história de glaucoma maligno anteriormente, também, mesmo que seja no outro olho, deve ser levado em consideração. Próximo. Bom, era isso. Obrigado. Parabéns, Ian. Foi ótimo. Deixa eu parar a apresentação. Então, gente, parabéns, Marcela, parabéns, Ian, foi ótimo. O artigo, na verdade, vem reforçar tudo que a Marcela falou, né? Aí eu estava lembrando aqui de outra coisa para complementar. Primeiro, em relação à TREC, né? Muito importante, por exemplo, esses pacientes com glaucoma de ângulo fechado, que tem mais tendência, né, ao glaucoma maligno, que às vezes diminui muito a câmara durante a cirurgia, a gente nunca deixar de passar no pós-operatório atropina, para deixar a câmara mais formadinha. Porque, por exemplo, eu não passo atropina de rotina para todos os meus pós-operatórios de TREC. Aqueles que têm a câmara bem ampla, pseudofásicos e tal, eu só passo o corticoide com antibiótico, né? O antibiótico por uns 15 dias e o corticoide vai depender aí a longo prazo da inflamação. Mas se é um paciente que já tem uma história prévia, né, de glaucoma de ângulo fechado, na cirurgia, a gente teve que fazer câmara toda hora, eu sempre passo atropina, tá? Pelo menos uns 10, 15 dias. Isso daí porque a grande maioria dos pacientes, né, à medida que ficam com a câmara rasa durante a cirurgia, vai ter a rotação do corpo ciliar e o glaucoma maligno nos primeiros dias. Mas, vamos supor que depois também, no pós-operatório, se a sua bolsa está hiperfiltrante, está filtrando demais, a tendência é
a câmara começar a ficar rasa. E à medida que a câmara fica rasa por hiperfiltração, também vai poder ter a rotação dos processos ciliares e o glaucoma maligno vir depois. Então, é mais importante a gente diagnosticar essa questão da hiperfiltração também. É preferível, às vezes, durante a TREC, você deixar o ponto um pouquinho mais apertado e fazer lise de sutura no pós-operatório, do que uma hiperfiltração importante. Então tá, então é isso. Obrigada, Ian, obrigada, Obrigado, Marcelo. Dani. Tchau, tchau. Tchau, tchau, até a próxima. Tchau.